Fala galera, vamos lá para mais um podcast, Cavalcast, 10ª edição, 10º episódio, número 10, número de craque. Olha só que maravilha. Hoje nós temos a honra de receber o Henrique McDowell. Esse nome é chique, é bonito o nome. É de onde esse nome? A origem é escocesa. Escocesa, olha só que bacana. E Henrique, primeiramente, já agradecer logo de cara por ter aceitado o convite, bater esse papo aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado e mercado financeiro de uma forma geral, mas de forma mais profissional. Que o cara aqui que está na nossa frente, na minha frente, né, na verdade, ele é CFP e também assessor. E vamos falar um pouquinho sobre esses dois universos, esses dois mundos, né, que estão aí presentes. Para você que me acompanha, que normalmente é um trader, não conhece muito bem o universo do mercado financeiro, que é gigante, as alternativas, as possibilidades são inúmeras. E a gente vai falar um pouquinho, né? Óbvio que um podcast não dá para falar sobre tudo, sobre isso, porque é muita coisa, mas com certeza vamos dar uma palhinha do que é esse universo maravilhoso. Henrique, muito obrigado. Obrigado, Caval. Uma honra estar aqui contigo, falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, isso que a gente é apaixonado, a gente gosta muito de fazer, né? Falando aqui com todo o teu público que é mais especializado nessa parte do trade, mas vamos falar sobre carreiras, outras opções, outras possibilidades, né? Dentro do mercado financeiro, para quem quer ingressar ou para quem já está, conhecer e ter uma visão um pouco mais completa das outras áreas. Perfeito. E antes de entrar nesse assunto, quem é o Henrique? Como é que você caiu aqui no mercado financeiro? Como é que você tá onde está hoje? E o que é que você faz atualmente, né? Conta um pouco da tua história para o pessoal aqui. Massa, Caval. Vamos lá então. Então, basicamente eu nasci em Brasília, sou natural de Brasília, né? Mas sou potiguar de coração. Minha família toda passava férias aqui. Eu tinha uma tia que se mudou para Natal. Eu tenho uma tia que ela se mudou para Natal quando eu nasci. E aí a gente vinha passar férias aqui. Tomei uma grande afeição à cidade. Depois vim. Gostou tanto que veio morar, né? Gostei tanto que vim morar. Fiz ensino médio aqui, faculdade. Me formei na UFRN, engenharia de produção. E assim que eu me formei na UFRN em produção, né? Apesar de já gostar do mercado financeiro, desde 2009 ali eu já invisto em ações, né? Na pessoa física, um dinheirinho ali. O mercado financeiro não é tão desenvolvido, não tinha tantas oportunidades, não tinha uma Quant Capital em Natal nessa não tinha época, tanta facilidade, não tinha tanta escritório de plataforma. assessoria, assim. Então, assim que eu me formei, a grande oportunidade daquela época era trabalhar no petróleo, né? E assim foi, eu ingressei numa multinacional, que é a Halliburton, fiz carreira lá, entrei como estagiário, saí de lá como coordenador de operações offshore, como engenheiro, né, e tal. E aí eu pedi demissão para empreender justamente no mercado financeiro. Eu já vinha ajudando alguns colegas de trabalho, isso lá em 2013, 2012, a investir melhor, 2014. E aí, quando foi em 2018, eu vi que tinha uma profissão que estava crescendo, que era a profissão do assessor de investimento. Eu vi uma oportunidade. Ao mesmo tempo, o petróleo eu via como um mercado, tendência de queda, né? Pelas razões óbvias. E aí optei por ingressar nessa carreira, pedi demissão e iniciei um empreendedorismo no mercado financeiro e hoje sou sócio na CIM Investimentos, que é um dos maiores escritórios credenciados da XP no Nordeste. E você começou já no mercado empreendendo como assessor? Já foi logo de cara com esse trabalho? Isso. Dentro do petróleo na Halliburton, eu tirei a certificação, né, que é a Ancor, para ser assessor de investimento. Entrei em contato com a XP, me pluguei ao escritório, na época era um escritório do Rio, e aí já comecei a trabalhar em paralelo, inclusive. Então, quando eu estava embarcado na plataforma de petróleo, eu trabalhava embarcado, era engenheiro de operações, né, e coordenador de operações. Quando eu desembarcava, eu trabalhava como assessor na folga, e quando estava ali, Legal. praticamente trabalhava 30 dias ali do mês. Aí eu falei, agora tá na hora de virar a chavinha virar ali. A chave de vez. Sabe? Legal, exato. Legal. Esse foi o seu primeiro passo ali para estar onde está hoje, né? E atualmente, quer dizer, nesse meio tempo você tirou o CFP também, né? Isso. Explica pra gente aqui o que é essa certificação e como é que é o processo desse exame, enfim. Bacana. Maravilha, Caval. Então, em 2017 eu tirei a certificação ali da Ancor, né? Passei a trabalhar como assessor de investimento. Em 2018 eu pedi demissão para, de fato, seguir essa carreira, né? Formei a minha carteira de clientes ali do zero e
Em 2020, eu entendi, na verdade antes, em 2019, quando eu comecei os estudos, eu entendi que o assessor de investimento ele tinha que entender mais do que só sobre produtos de investimento. Ele tinha que entender sobre planejamento, né? Planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, planejamento fiscal e, claro, questão de gestão de ativos e investimento. Então, a certificação hoje no mercado financeiro mais completa e respeitada em relação a esses temas é o CFP, né? Que é uma certificação, inclusive, internacional. Então, ela tem um prestígio muito bacana e te dá uma visão muito completa. E aí, em 2020, eu tirei essa certificação, né? Após ali período de estudo, e hoje, né, sou um dos, digamos assim, 4 ou 5 profissionais CFP aqui no Rio Grande do Norte, né? Legal, legal. E é uma certificação bem restrita, né? São poucas pessoas que possuem a certificação, então traz um diferencial a nível de mercado gigantesco, até de conhecimento também, como você estava falando, né? Você vai Isso. estudar ali temas que, cara, vão te dar uma base de organização financeira, gestão patrimonial, enfim, gigantesca, né? Exato, Cavalo. Ela acaba segmentando porque é uma prova que ela exige, né, uma dedicação, um estudo, né, nessas últimas provas aí a percentual de aprovação tem sido bem baixo, né, e isso acaba restringindo ali, né, e realmente tornando uma certificação bem qualificada aí, tá? E, Henrique, em relação a essa prova do CFP, como Aham. é que funciona? É somente uma prova? São duas? São módulos, na verdade, né? Que você escolhe Isso. ali os momentos que você quer fazer ela. Exato, são 6 módulos, né, no total. Então, tem um módulo de gestão de ativos e investimento, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal, planejamento sucessório e gestão de riscos e seguros. Então, você faz a prova, ela tem uma prova completona, ela é dividida em 2 dias, né, de prova, né, mas ela é bem completa, envolvendo ali todos esses temas, né. Então, você tem que tirar ali mais de 70%, por isso acaba sendo restringindo ali e você tem até 2 anos para conseguir passar em todos esses módulos, entendeu? Você pode passar de uma vez só, né, e ter um índice de aprovação, ou se você passar em algum desses 6 módulos, você pode fazer o módulo remanescente, estudar para uma próxima prova até nesse período de 2 anos. Então, você se inscreve para fazer a prova e tem esses 6 módulos, beleza. Eu Isso. posso escolher os módulos que eu vou fazer, por exemplo, quero fazer 2 módulos na próxima prova. Eu Pode. consigo selecionar esses módulos também, né? Consegue, consegue. Você consegue escolher os módulos que você quer fazer e fazer ou por etapas ou fazer de uma vez só, E a né? frequência que essas provas acontecem? São a cada 6 meses? É uma 3 coisa assim? meses. 3 Acho que meses, há né? 3 meses já tá tendo Mais prova. ou menos isso, perfeito. É que eu Exatamente. sei que não é tão frequente quanto as outras. Isso. CNPI, por exemplo, pode fazer em qualquer momento, praticamente. Exatamente. O CFP tem mais ou menos essa média, 3 a 4 a cada 3 a 4 meses. Não, perfeito. É interessante saber isso para o É, pessoal ficar ciente aqui. Não, vou exato. me programar aqui, já tenho uma ideia. A Isso. cada 3, 4 meses tem uma prova, então, pô, peraí, eu vou fazer 2 módulos, 2 módulos, 2 módulos. E eu Isso. acho que pode ser uma estratégia interessante, ao invés de pegar tudo de uma vez e Isso. partir para a prova, né? Para quem está nos ouvindo, né, e quer ingressar no mercado financeiro, é uma certificação que ela é muito respeitada. Então, assim, para quem quer ter uma oportunidade de emprego, acaba ajudando bastante na hora do gestor ali ter que escolher qual profissional vai entrar naquela vaga, né? Então, é até uma dica aí para quem está querendo iniciar a carreira no mercado financeiro, é uma certificação que realmente ajuda na hora da seleção, né? Legal, legal. Muita gente que me acompanha também, que é os caras que querem ser traders, né, Aham, operar no mercado, muitas vezes entram no mercado e fica, pô, eu quero aham, operar, e acha que o mercado financeiro é só operar. Mas, isso. na verdade, o mercado financeiro é um universo É o mundo. de possibilidades, de alternativas. Tem ali, que a gente estava até conversando, tem o cara ali que pode ser analista, pode ser planejador, pode ser gestor, pode ser, enfim, milhares e milhares de Assessor. possibilidades, assessor. Então, ter um conhecimento desse todo é interessante para saber, pô, eu me identifico com isso ou me identifico com aquilo? Ah, eu quero Isso. ser um analista, então peraí, quero ser um analista e trabalhar para uma corretora, por exemplo. Aham. Vou tirar qual certificação? CNPI. A gente tem um CNPI técnico e o CNPI fundamentalista, né? Que se Exato. ele tirar os dois, vira um CNPI global, se eu não me engano, o Isso, termo, né? isso. Então, o que é que você acha, assim, em termos de mercado, as Uhum. oportunidades? Tem muita oportunidade para quem tem certificação? Como é que Muita, você analisa isso? muita. Na verdade, eu acho que é uma grande carência que muitas vezes
as pessoas que estão na faculdade, no colégio, elas não têm a ciência que existem essas carreiras. Então, eu até quero te parabenizar por puxar esse tema, porque é uma forma da gente trazer educação e trazer uma explicação bem clara e objetiva para quem está aí nos ouvindo, que de fato tem muita oportunidade dentro do mercado financeiro. Só que o mercado financeiro não quer muito saber se você fez faculdade A, B ou C, se você fez administração, engenharia, economia. O mercado financeiro ele é muito pautado nas certificações. Óbvio, a faculdade conta, né? Se é um curso também de ponta, isso é legal na hora de ser avaliado. Mas o que vai ser um pré-requisito, exemplo, a pessoa pode ser formada na USP, mas se ela não tirar a Ancor, ela não vai ser assessor de investimento. Perfeito. Ela pode ser formada na FGV, no INSPER, mas se ela não tirar o CGA, ela não vai ter como ser gestor. Entende? Então, explicando para quem está nos ouvindo, são 4 carreiras regulamentadas justamente pela CVM, né, no mercado financeiro. A gente tem o assessor de investimento, que hoje eu sou assessor de investimento, então é uma certificação que a gente chama que é a Ancor. Então, essa certificação ela vai te qualificar a você se plugar a uma corretora e distribuir os produtos dessa corretora e assessorar aqueles clientes a investirem melhor. Né? Então vão ter várias opções de investimento e você vai ajudar o cliente com todo esse relacionamento, a escolher as melhores alternativas, a direcionar quais os melhores caminhos ali para aquele cliente estar investindo e acompanhar ele em toda essa jornada. Além dessa certificação, que é a Ancor para assessor de investimento, a gente tem a outra certificação que é o CFP ou o CEA, que são essas 2 certificações que possibilitam você trabalhar como consultor de investimento. Então, essa segunda opção aqui é o consultor de investimento. O que faz o consultor de investimento, Carlos? O consultor de investimento, ele vai fazer uma consultoria na parte de investimento. Qual que é a principal diferença dele para o assessor de investimento? É que o assessor está plugado uma corretora. O consultor ele pode ser independente. Ele pode ter ali uma forma de remuneração que o cliente paga pela consultoria diretamente para ele, né? E não necessariamente via uma corretora. Então, é uma profissão que é muito comum nos Estados Unidos, é uma profissão muito difundida lá e está crescendo de fato no Brasil. Então, esse é o consultor de investimento, trabalhar ali de forma independente ou até mesmo trabalhar em uma gestora, né, como uma parte da área ali que a gente chama de Wealth Management. Então, essa seria a segunda profissão. E esse consultor, ele vai fazer basicamente o quê para uma pessoa? Uhum. Dar uma geral na saúde, no financeira dele? Como é que funciona isso? Que é o que a gente precisa, o brasileiro precisa disso. Né? Esse consultor, ele vai ajudar dependendo da necessidade do cliente. Exemplo, esse cliente, por exemplo, o CFP, como consultor, são essas 6 áreas, né? Então, desde uma gestão de ativos de investimento, ou seja, montar um portfólio, escolher os ativos que aquele cliente vai estar investindo, né, de acordo com os objetivos, perfil, né, e necessidade de liquidez dele, até, por exemplo, um planejamento de aposentadoria ou um planejamento fiscal sucessório. Então, vão ser várias as áreas ali relacionadas ao mercado financeiro, relacionado a investimento, ele vai ter também um amplo leque ali de opções para ajudar esse cliente. Perfeito. Tá? É um profissional que a gente pode classificar como completo, CFP. Exato. É bem completo. E aí, a próxima certificação, né, e a próxima carreira, né, Carlos, seria justamente o gestor. O gestor, para ele fazer esse trabalho de gestão de ativos, aí qual a diferença dele para o assessor de investimento e para o consultor? O consultor, ele tem vários clientes e o assessor ele tem vários clientes ali, ou pessoa física ou pessoa jurídica. O gestor, ele vai ter um fundo de investimento e vai captar esse recurso e ele vai fazer a gestão daquele fundo. Então, o cliente final, ele só aporta o valor lá e não interfere, não interfere no que o gestor vai fazer. O assessor e o consultor têm uma conversa para entender, né? E eles vão direcionar o cliente, o capital do cliente para Pode direcionar para um fundo, né? Exato. Então, um dos produtos que o assessor e o consultor vai alocar desse cliente é um CDB, é um título público, né? São ações e também, né, um fundo de investimento. E aí tem vários tipos de fundo de investimento. Tem fundo de investimento em renda fixa, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, né? Então, essa é a próxima carreira, e aí para ela você precisa tirar o CGA,
que é uma outra certificação dentro do mercado financeiro. E a última carreira, né, a quarta carreira é a carreira de analista, que é para você trabalhar numa casa de análise, fazendo uma análise tanto de ações, quanto uma análise de escolher renda fixa, emitindo relatórios. O analista ele vive de dar recomendações de compra ou venda de determinados ativos do mercado financeiro. Exemplo, Carlos, tem um analista lá que é de ações e ele acredita que está num bom momento para comprar a Petrobras. Ele vai emitir um relatório e ele vai recomendar a Petrobras e ele vai elencar, vai fundamentar essa tese dela. Que pode ser através de fundamentos, né? Ou até uma análise técnica, uma análise gráfica que a gente Exato. É bem acostumado com isso. Exatamente. Tem um analista que é técnico, né? E tem um analista gráfico. Então, por exemplo, um analista o fundamentalista, né, e tem o gráfico, que é o técnico. Então, por exemplo, o Rafi, né, Rafael Figueiredo, muito conhecido no mercado, trabalha na Eleven, um dos sócios da Eleven, ele é um analista técnico, ele analisa mais a parte gráfica, né? Mas tem outros analistas dentro da Eleven que são fundamentalistas, que vão analisar o quê? O balanço da empresa, né, que vão analisar as demonstrações financeiras de fluxo de caixa, DRE, para ver se aquela empresa realmente tem perspectiva de crescimento ou não. Bacana, bacana. Então, eu acredito que a parte do CGA pode brilhar mais os olhos do pessoal que opera, né? Que é a questão de clicar ali, alocar o capital em certos investimentos, em certas ações, em certos ativos. Então, pode ser que o CGA seja mais... O CGA e o CNPI técnico, né? O CNPI técnico, perfeito. Exatamente. Porque o CNPI, na prática, ele não pode operar, né? O que ele está recomendando. Não. Ele vai recomendar ali para... enfim, os seus clientes, a casa de análise, a corretora e tal, e até mesmo para um fundo, né? Existem analistas que trabalham dentro de fundos e podem estar analisando ações, ativos e passando para o CGA tomar a cartada final, a decisão ali de boletar ou não. Também, né? É justamente isso que a gente estava falando. A pessoa que ela faz a certificação CNPI, ela pode trabalhar numa corretora, né, Carlos? Ela pode trabalhar numa casa de análise independente e ela pode trabalhar numa gestora, né? Ou seja, o gestor, né, você como gestor aqui na Quant, você sabe, você tem que ter um time de analistas ali, são teu time de análise que vai te ajudar a tomar a decisão, né? Que vai te ajudar a escolher os ativos. Então, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. E em relação a networking, eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar aqui. Claro. Networking é importante no sentido profissional, pessoal, e para dentro do mercado, o que é que você acha assim, da importância desse network? Conversar com pessoas ali que têm visões diferentes, isso é bacana, né? Pô, tô vendo ali Petrobras fazendo um topo duplo, então vou vender. Aí chega um cara lá e diz, não, a estação do petróleo tá subindo cada vez mais, então fica ligado que talvez não seja um bom momento para venda, e sim para compra. Exato. Então unir as informações, né, o conhecimento de pessoas que estão ali interligadas a gente. Isso daí, o que é que você acha disso? Você conversa com muitas pessoas sobre suas análises, sobre o que você está vendo no mercado? Conta aí um pouquinho pra gente. Com certeza, Carlos. Eu acho que é fundamental, né? Esse tipo de conteúdo aí que você está gerando também é muito importante para o público. E essa questão do networking dentro do mercado é muito importante, não só para você ter ali um entendimento dos cenários, das perspectivas. Como é que está a perspectiva de taxa de juros, de inflação, questão macro, né, do país, né? Como também a gente entender cases mais específicos, o micro das empresas, né? Entender ali como é que está a perspectiva de lucro de uma empresa. Então, inclusive tem, né, as empresas que estão listadas em bolsa, elas têm o RI, que é uma área que é obrigatória, é uma empresa que tem capital em bolsa listada a ter, que é a relação com o investidor, relacionamento com o investidor. Então, se você, por exemplo, quiser conversar ou tirar uma dúvida sobre as ações do Banco do Brasil e quiser entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na empresa, ou na Petrobras, ou na Vale, ou uma outra empresa que seja, você pode mandar um e-mail para o RI e criar esse relacionamento, né? Então, e aqui, lógico, o relacionamento local é muito importante. Dentro do mercado financeiro, independente da carreira que você vai ter que conseguir o quê, né? A confiança dos clientes. Perfeito. Seja um analista, seja um gestor, seja um assessor, seja um consultor,
né? Você tem que trazer essa confiança. E como é que você consegue essa confiança? É conversando, é gerando network, é se conectando com pessoas. Então, se a gente quer crescer na nossa carreira, por mais técnico que a gente precise, né, ser em alguns momentos, e certificações que a gente precise tirar, esse lado comportamental e de outras skills, né, por exemplo, que a gente chama das soft skills, também são fundamentais, né, e também voltado para esse braço, eu também tenho aí uma outra linha de atuação, um outro negócio, que é a Soft School, que é uma escola de empreendedorismo e soft skills, inclusive é a grande honra de ter o Carlos lá como um dos nossos alunos, né, Carlos? Isso aí, a honra é minha. Aprendendo aí um pouco mais com o grande Henrique, essas habilidades que são importantíssimas, né? Eu sempre fui um cara, eu sempre falei isso, inclusive aqui no podcast, sempre fui um cara muito técnico. Sim. Então essas habilidades de fazer network, de conversar, enfim, fazer algo não técnico, sempre foi um grande desafio para mim. Que eu era literalmente aquele nerd ali que tá no computador. Sim. Eu sou programador desde criança, desde os meus 12 anos eu programo, então eu era bem o estereótipo daquele cara que ficava programando fechado no quarto, tudo escuro. Mas é uma coisa que eu prestei muita atenção nesses anos de carreira, é que as pessoas que se comunicavam, que sabiam se relacionar, elas se destacavam. Sim. Não só pela habilidade técnica. Muitas vezes nem tinha tanta habilidade técnica, mas saber ali conversar, manejar, fazer todo esse trabalho que é muito importante, faz a grande diferença. Faz a grande diferença. Sem dúvida, né? E pegando um gancho aí, Carlos, e parabenizo você por estar atento a isso, né? E estar se desenvolvendo. E eu falo, você está com uma desenvoltura incrível aqui, está apresentando super bem. E eu falo assim, se você for pegar os grandes, seja na indústria do investimento, vamos trazer um exemplo, por exemplo, do Warren Buffett. Quem é o maior investidor do mundo? Warren Buffett. Sim. É o primeiro que todo mundo vai lembrar. O Warren Buffett, ele entendeu isso, que você também entendeu, né? E que de algum momento eu também entendi. A única diferença é um pouquinho ali, ele tem mais zeros na conta bancária. Só isso. Só muda isso entre a gente. Brincadeira à parte, ele é um grande mestre, né? Para todos nós, é uma grande referência, mas ele entendeu essa parte da comunicação e essa parte dos soft skills lá atrás. Ele fez um curso com Dale Carnegie. Dale Carnegie, que tem aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um Perfeito. clássico até hoje. Sim. Né? Então ele conheceu pessoalmente o Dale Carnegie e pediu para o Dale Carnegie ser o mentor dele. De tanto que ele viu que ele, por mais que ele era aquele cara extremamente técnico, que ele passa até hoje horas do dia, só ele numa sala trancada, lendo relatórios de empresa, não fazendo mais nada além disso. Mesmo assim, ele entendeu a importância da comunicação e fez esse treinamento com o Dale Carnegie. Talvez se não fosse isso, não seria hoje o maior investidor do mundo, como é conhecido. Né? Fora ele, tem aí vários outros cases, né? Steve Jobs é outro, que era um cara extremamente técnico, mas que quando ia para o palco ali apresentar os produtos da Mac, né? era um show, criava a marca pessoal dele, o branding, se comunicava muito bem. Então, de fato, acho que essas outras habilidades vão ser muito importantes aí também na nossa carreira, né? Não, bacana. E tem a internet aí no mundo, né? Redes sociais. E é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça há uns anos atrás. Eu vou começar a aparecer mais nas redes sociais. Acabei, enfim, por mais ser tímido, acaba que com o tempo a gente vai desenvolvendo, vai conseguindo se sentir mais tranquilo em produzir conteúdo e aparecer, e isso em consequência aparecem oportunidades, N oportunidades, desde corretoras até, enfim, casas de análise, tudo isso, por a gente estar em evidência, aparecer ali nas redes sociais e mostrar um pouco do trabalho, chama atenção. E isso é comunicação, né? Também é comunicação, que traz ali N benefícios pra gente. Hoje eu costumo dizer, né, Carlos, que o nosso cartão de visita, né, ou o nosso site, é o nosso Instagram, né, aqui no Brasil, que é muito utilizado. Então, já tem pesquisas que mostram isso, que as pessoas vão olhar ali o teu Instagram. Se você não está no Instagram,
como é que aquela pessoa vai confiar ali em você, né? Então, aproveitando aqui também para deixar meu Instagram é Henrique McDowell, né? Henrique, se você botar Henrique com H, Mac, M-A-C, já vai aparecer. E o da Soft School é _Soft School, tudo junto. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição, tanto no Boa. Spotify quanto no YouTube, que vai para essas duas plataformas do que a gente tá gravando aqui. Show de bola, cara. Show. E é isso aí, né? Então, essa vitrine, o Instagram e essa questão da produção de conteúdo, de podcasts como este, é muito legal para que a gente possa estar gerando conteúdo, alimentando ali e, obviamente, gerando confiança também das pessoas entenderem um pouco mais o que o Carlos faz, né? O que o Henrique faz e se conecta, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha uma grande empresa aí que é a Quant Capital, as pessoas vão ali olhar na tua figura e falar, pô, não, né? Você vai gerar aquela confiança. Tem que criar confiança. Tem que criar você não vai comprar um produto, um serviço de uma pessoa que você não tem credibilidade, não tem confiança. E isso se constrói através da comunicação, você aparecendo, você conversando, você demonstrando ali suas habilidades técnicas e não técnicas também. Exatamente. Que é muito importante. Exatamente. Beleza? Cara. Show de bola. Henrique, quiser deixar mais alguma mensagem pro pessoal aqui? Maravilha. Não, a mensagem que eu quero deixar pro pessoal é que a questão de investir é fundamental, mas também investir no seu conhecimento, na sua formação, isso que a gente acabou de falar. Então, buscar quem é trader aí, está se desenvolvendo também na parte técnica. Lógico, tem esse momento ali que ele tem que ficar ali no computador fazendo as suas operações, mas aproveitar e investir também no networking, e estar se conectando com pessoas, e estar se desenvolvendo. E isso é fundamental aí para qualquer carreira. Não, sem sombra de dúvidas. Pessoal, então é isso, Henrique. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite para bater esse papo aqui, trazer um pouco dessa visão de um CFP. Cara, CFP não é qualquer pessoa que tira, não. O cara tem que ser diferenciado. Por isso que é o episódio 10. Episódio de craque. Que isso, meu amigo. Obrigadão, hein? Eu que agradeço. Um abraço e um abraço a todos aí. Valeu, tchau, galera. tchau. Até a próxima.